porque Ele tem se manifestado em nosso meio, amém? Eu te agradeço, Deus. Aleluia. Nós estamos no mês da juventude. Esse mês os jovens estão com algumas responsabilidades e alguns privilégios aqui na igreja. Boa noite, irmãos. Vai ser amém? Amém. Eu gostaria de pedir para abrir a minha Bíblia em Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Honre ao Senhor com seus recursos, as suas primícias e todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus lugares transbordarão de vinho. Quando decidimos ofertar a Deus parte de algum recurso que recebemos,
estamos dedicando a Ele as nossas primícias. Deus se agrada de quem é agradá-lo. A mudança é a consequência do nosso compromisso com Deus. Quanto mais honramos a Deus, mais somos também dignos por Ele. A palavra quer dizer que toda vez que você for dar o dízimo não só com o dinheiro, mas também com o coração, para que a gente seja amado por Deus. Quando a gente estiver louvando ao Senhor, irmão, você que veio preparado para estar ofertando na casa de Deus, esse é o momento. Lembrando que a gente está em campanha também da compra do nosso terreno. Fique à vontade para ofertar na casa do Pai. Amém? Oremos. Senhor, Todo-Poderoso Deus, Eterno Pai, graças te damos por tudo, Senhor. Muito obrigado pelas ofertas que tu tem dado hoje, Pai. Espero que não seja só as ofertas, mas também o coração daqueles que foi ofertado. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém. Eu estou chamando o Vitor, que é o nosso mensageiro dessa noite. O pastor Rogério vai estar orando por ele. Amém? Boa noite.
Boa noite, igreja. E vocês para ficar de pé. Depois nós vamos ficar sentados, né? Recebendo a palavra do Senhor. Então vamos ficar de pé que nós vamos estar orando pela vida do Vitor. Esse mês nós estamos no meio da juventude. É muito gratificante nós vermos o Riquelme aqui, né? Aprendendo a ter desenvoltura, a Cadu aqui na frente, né? A Letícia, Carol e os nossos adolescentes, os nossos jovens vão se desenvolvendo. E a única maneira de se desenvolver é tendo oportunidade. Mas quem te deu essa oportunidade não foi eu, foi Deus. Amém? Porque é a igreja do Senhor. E que seja a primeira de muitas e muitas. Então, na realidade, ele já falou muito para jovens, mas é um privilégio estar falando para a igreja. E que Deus te use grandemente. Tenho certeza que vai usar. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Maravilhoso Deus, Pai querido que estás no céu. Deus, muito obrigado, Senhor, pela juventude dessa igreja, pelos adolescentes, Senhor. Mas te agradeço também, Senhor, pelos anciões dessa igreja, que tem fortalecido com palavras que edificam, Senhor, a vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, ó Pai. E nessa noite o Senhor vai usar o Vitor, Pai, tudo que o Senhor já preparou e colocou no coração dele. Que ele nessa noite se cale e seja apenas instrumento em tuas mãos. E tudo que o Senhor colocou no coração dele, ele possa trazer para a igreja. Ó Pai, que nós possamos receber a tua palavra e colocarmos em prática, Senhor. Muito obrigado por tudo, obrigado pela vida do Vitor, da sua família, e que o Vitor é bênção para essa igreja, e essa igreja continue sendo bênção para o Vitor. Te oramos agradecidos por tudo, em nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Não pretendo demorar, mas em pé ia ser mais difícil. Boa noite, igreja. Boa noite. Como o pastor falou, eu estou acostumado a falar com jovens, adolescentes, embaixadores, mas agora eu vou falar com jovens de 0 a 99 anos. E eu queria que os irmãos abrissem em Mateus 17, 24. Amém ou misericórdia? Amém. Vamos ler até o 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores dos impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga impostos ao templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou de um? Dos outros, respondeu Pedro. Disse Jesus. Então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abre a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue a eles e pague os meus impostos e os seus. Por que eu vou escolher esse texto para começar, irmãos? Porque eu vi um vídeo recente e eu achei muito interessante, que era sobre a idade dos discípulos, dos apóstolos, dos 12. Aqui, alguém que imagina qual a idade de Pedro, por exemplo? Acho que a maioria não. Eu achava que eles eram todos 30 e poucos, 40. Mas segundo o que eu vi, e o pastor me confirmou, o Pedro era o mais velho, com 21 anos mais ou menos. Todos os apóstolos eram muito jovens. Jesus tinha 30, mas pensa que a média de vida naquela época é diferente. Então ele pensava que pessoas jovens com ele. Então, pensa que o mais velho tinha 20. E por que eu trouxe esse texto? Aqui fala que Jesus e seus discípulos chegaram em Cafarnaum. Só que o imposto só era cobrado de pessoas acima dos 20 anos. E só cobraram de Jesus e Pedro. Então esse é um indício de que só Pedro era maior de 20 anos junto com Jesus. Parece aleatório, pelo que eu vou trazer hoje, mas a primeira coisa que eu queria falar é que os apóstolos eram jovens. João devia ser um dos mais jovens. João devia ter uns 17 para menos. Então imagina que Jesus, quando foi impactar o mundo, ele escolheu 12 jovens. Então os jovens da nossa igreja têm que estar preparados para impactar o mundo também. Não é desculpa, os adolescentes jovens gostam muito de dar desculpa, né? Mas se Jesus escolheu 12 jovens para impactar o mundo, nós também podemos. Então, a igreja continue abraçando os nossos jovens, que os nossos jovens e adolescentes possam continuar evoluindo e que nós possamos dar todo o apoio que eles precisam, né? Porque eu, como jovem, também fugi muito da palavra de Deus, fugi muito do meu ministério, mas hoje estou aqui, graças a Deus.
Então, a coisa importante a se lembrar é que os discípulos eram todos jovens. Então, ao longo dessa noite, eu estou falando, vocês têm na cabeça. E o mais velho era Pedro com 21. E as atitudes talvez façam um pouco mais sentido. Mantendo isso em mente, eu queria falar com os irmãos hoje sobre convertidos e convencidos. Parece que não, mas tem uma diferença sutil na palavra, né? Eu ia trazer aqui a etimologia, o significado da palavra, que vem do mesmo lugar, mas no final das contas, as nossas atitudes mostram a diferença entre um convertido e um convencido, né? Isso quando eu falo com os jovens, eu falo tanto na embaixada quanto na célula, que isso se mostra através das nossas ações, né? Eu conto para eles que eu falo que quando a gente vai ficando velho, a gente vai adquirindo mais ditados. E vocês viram um monte de provérbios vinculantes. E eu sempre comento com eles, eu ouvi isso lá atrás, eu não consigo achar o nome dessa frase, mas pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Então, o jovem tem que ter isso em mente o tempo todo. Nós vivemos num mundo de tecnologia, de velocidade. Hoje em dia o jovem não para para ver um filme porque o filme é muito grande, ele quer ver um short que tem 30 segundos, é a dopamina rápida. Então nós temos que ter atenção, não nos desviar do nosso caminho. E hoje, trazer um assunto bem simples, bem calmo, vamos falar sobre o fim do mundo, não brincadeira. Vamos falar sobre a diferença entre o convertido e o convencido. E para isso eu vou usar dois exemplos. Eu vou trazer o exemplo na cabeça. O exemplo de Pedro e o exemplo de Judas. Judas Iscariote, o traidor, né? Todo mundo aqui, todo mundo não, as pessoas mais velhas sabem o que é malhar o Judas. Os mais jovens, antigamente tinha uma tradição, você pegava um boneco, era o Judas, você colocava ele em cima de algum lugar, amarrado num poste, né? Os mais velhos podem me ajudar. E aí, as pessoas colocavam um monte de segredos ali e revelavam, tipo, ó, a vizinha atrai o fulano com o ciclano, e que não sei o que, e era a lavação de roupa do ano. Aí no final todo mundo espancava o Judas e jogava o Judas por cima do rio e deixava ele lá. Era o Facebook da época, né? Era o Facebook da época. No rede social, as pessoas tinham que significar alguma coisa que era a Maria do Judas. Então, o Judas, para todo mundo, tem onde o Judas perdeu as botas, virou aquele caso do traidor, né? E eu queria que os irmãos lessem agora em João 6:66. Vamos lá. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltavam atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos se só tens a palavra de vida eterna? Nós queremos e sabemos que tu és o teu santo. Então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi os 12, todavia um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de trair. Nós temos na cabeça que Jesus era um coitadinho. As pessoas lá de fora ficam assim: nossa, coitado de Jesus. Se ele voltasse hoje, eu crucificaria de novo, né? As pessoas têm essa ideia de coitadinho. Mas não era isso. Todas as vezes que Judas era referenciado na Bíblia, ele é referenciado como traidor, né? Judas Iscariote é o segundo dos dois apóstolos mais referenciado na Bíblia. Só pede para Pedro. Ou seja, o traidor é o segundo mais referenciado. Alguns mal são referenciados na Bíblia, mas o traidor é o segundo maior. E todas as vezes com esse tom de ele era o traidor e ele estava destinado a ser o traidor. Eu queria falar um pouco sobre a trajetória de Judas Iscariote. Por que eu acho que ele era um convencido e não convertido? Né? Isso é meio óbvio, né? Mas vamos seguir. Jesus teve um ministério de 3 anos. Imagina só, 3 anos. Imagina que Judas era jovem a partir dos 20, então devia ter uns 17, 18, 19, ele sendo muito pra cima. E ele viu tudo que Jesus fez. Você imagina que ele viu Pedro andar na água, ele viu 2 multiplicações de peixes, ele viu Lázaro sair da morte, sair da tumba andando depois de morto. Cara, esse cara teve todas as chances do mundo que ele tinha. Todas as chances do mundo para se converter, e ele, no final das contas, não se converteu. A gente vai chegar lá agora. Uma coisa que eu sempre trago para os garotos é que o legal da Bíblia é que, com exceção de Jesus, não tem ninguém perfeito. Todo mundo vacilou em algum ponto, né? Então é muito fácil para gente se identificar com certo personagem. Eu sempre digo que o Gabriel é o Jonas. Ele nega primeiro, ele faz depois, ele faz na vontade e eu tenho que terminar dando esporro nele depois.
É o nosso Jonas, né? É o nosso Jonas. Eu sempre falo para todos eles, sejam Paulo e não sejam Jonas, sejam Pedro e não sejam Judas, né? Por quê? As pessoas têm, cada um recebe o evangelho de forma diferente, é claro, mas Judas viu tudo isso. Em nenhum momento ele pensou em fazer algo diferente. Ele estava desde lá de trás destinado a isso. Eu estava refletindo aqui, todo mundo aqui conhece Nárnia? As Crônicas de Nárnia? Isso. É um livro de fantasia, escrito por C.S. Lewis, que é um escritor evangélico. Todos os livros dele são evangélicos, mas tem Nárnia, que é um livro de fantasia. Nárnia apresenta pra gente um mundo que seria uma espécie de paraíso, e tem o rei deles, que é um leão, não coincidência, é um leão, e ele é o rei daquele rei, ele é Deus, ele tem o poder, ele leva o poder, ele leva o povo dele à batalha, em vários assuntos. Então, todo o livro ele é baseado nisso, tem várias referências do Evangelho, e vai e volta. Então, por que eu estou trazendo isso agora, essa visão do leão, o leão poderoso? Porque é bom ressaltar que nessa época, os judeus esperavam um Deus diferente. Eles esperavam um Deus Superman que viesse voando e pegasse todo mundo e jogasse longe, botasse em prisões. Era para ser um Deus guerreiro, era para ser um Deus forte, né? A visão dos judeus era essa, porque nessa época o Império Romano estava no seu apogeu militar. Então eles tinham todo o medo. E para eles a única chance de vencer era que o Messias viesse. E se dar uma pesquisada, eles têm uns nomes que eu não consigo lembrar agora. É um Messias poderoso, é um Messias bravo, né? Então, tenha em mente todos os discípulos tinham isso em mente. Todos eles. Judas era só mais um deles. Todos os judeus tinham essa ideia. Acho que eu me perdi aqui, mas só um segundo. Eu quero que vocês abram em Lucas 9:51. Vou ler por aqui porque eu já fui jovem o suficiente para ler essa Bíblia aqui. Aproximando-se o tempo em que seria elevados aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ele enviou um mensageiro à sua frente que entraram em um povoado samaritano para lhe fazer preparativo. Mas o povo dali não o recebeu, porque ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltando-se, repreendeu-os. Então eles e seus discípulos foram para outro povoado. Está um pouco diferente do meu aqui. No meu, Jesus dá uma bronca um pouco maior. Vocês não me conhecem, eu não sou disso e tudo mais. Então imagina você está falando de Jesus, você sabe que é o Deus poderoso, ele faz todos os milagres, ele cura, ele faz tudo. E você acha que ele precisa de defesa. Aí quando você lembra que Tiago e João eram jovens, faz mais sentido. Mas um jovem revoltado que não foi recebido, meu Deus do céu, não deixaram Jesus entrar. Jesus, vamos orar e vamos tacar fogo nele. Lembrando que esse é o João, o apóstolo do amor. Aquele mesmo que fala meus amadinhos, mas é aquele que falou, vamos tacar fogo nesse povo. Igual ele fez, vamos tacar fogo e está resolvido. E aí Jesus falou, cara, você está comigo há tanto tempo, você não está entendendo ainda o que eu vim fazer. Né? E aí, toda vez que eu lembro agora disso, eu estou vendo abrir com outros olhos, está falando com jovens, adolescentes. Então, dá para ter uma noção de que tem aquela imagem do Cristo cabeludo, não tinha quanto tempo de cabelo, tendo que lidar com 12 jovens assim. Então, também dá para lembrar de Pedro. Quando foram pegar Jesus, ele já sabia. Jesus falou, eu vou lá, eu vou morrer, eu vou sofrer e eu vou voltar. Mesmo assim, foram pegar Jesus, a primeira coisa que ele fez foi sacar a espada e cortar a orelha do soldado. E ele vai pensar, tão bom ele era com a espada, ele não corta muito certeiro. E Jesus fala, cara, você não está entendendo de novo. Você não está entendendo. Eu não vim aqui para isso. Se eu quisesse, aí é a hora de povo. Se eu quisesse, eu mandava todos os anjos descerem e estava resolvido. O que você acha que você pode fazer para me salvar? E aí, eu lembro como o pastor falou essas semanas atrás, da questão da Olimpíada e do crente que vai para a internet brigar e que faz amizades e que não sei o quê. E eu sempre comento que nós acreditamos no Deus que se defende. Deus ele é autossuficiente, não precisa
como falaram aqui agora, ele não precisa da gente, ele não se limita ao nosso poder. Então, chega a ser engraçado, enquanto tantos jovens tentam salvar Jesus de alguma coisa que eles pensavam que estava para acontecer. Defender a honra de Jesus, porque ele não foi aceito na cidade, para eles isso era um absurdo. Mas, agora que eu já consegui mostrar que todos os apóstolos, também tem aquela, tá anotado ali, aquela vez que tem duas passagens, quando o Tiago e o João querem ficar ao lado de Jesus no paraíso. Uma das passagens em Lucas, ele diz que a mãe dele foi com eles. Então imagina que eles eram muito jovens. Mãe, vamos lá comigo falar com Jesus. Eu quero pedir um negócio, eu quero que a senhora vá com a gente. E a mãe dele foi. Ele fala, Jesus, parece muito filho quando quer pedir uma coisa. Pai, eu quero pedir um negócio. O senhor tem que deixar, eu quero que o senhor faça o que eu peço. Aí Jesus, tá, o que você quer? Ele já sabia, mas ele perguntou. Não, eu quero que lá em cima, quando o senhor chegar, eu quero estar uma à direita e outra à esquerda. E aí eu fico imaginando Jesus e todo mundo, os outros, tudo assim, né? Se olhando, esse cara se acha muito, né, cara? Ele acha que é o mais amado, ele quer estar à frente, esse cara é o bom, né? E Jesus fala, cara, você está errado de novo. Se você quer ser o primeiro, tem que ser o último, né? E aí, mais uma vez, eu imagino que ao longo de 3 anos, Jesus vivia dando chibatada neles. Porque em vários textos é colocado que às vezes Jesus fala e eles não entendem. Ele fala através de parábolas e os discípulos chegam dele, Senhor, o que o Senhor falou? E pra gente parece tão óbvio, a gente vai à igreja, vai entender, é tão óbvio que Jesus falou. Mas eles, Senhor, eu não consigo entender o que significa aquela coisa ali, o que significa aquilo ali. E aí Jesus fala, cara, um dia vocês vão entender, vocês vão chegar lá, né? E agora, voltando tudo, imagina você é um jovem, aí você mora no país, tá no, sei lá, você acha que um país vizinho vai invadir o seu país. E aí, lá de trás das sinagogas, é pregado na igreja, vou botar para o de hoje, assim, cara, a única chance de a gente sair daqui e conseguir ficar vivo é se vier um Deus que vai chegar passando a espada em todo mundo e tudo mais e vamos resolver. A fé daquele povo virou aquele Deus, virou o Deus leão, que vai chegar, vai fugir, vai vencer a guerra, né? Vai dar o ponto final. Então, todos eles cresceram com aquilo na cabeça. E, como eu falei, todos eles tinham essa imagem. Eu sempre comento que João é o mais interessante da Bíblia, porque ele começa com esse cara que quer ser o maior, ele começa com esse cara que quer atacar fogo nos outros, e ele vira um cara exilado, ouvindo as palavras de Deus, que morre de velhice no meio do nada, sabe? João, ele teve a transformação dele, ele passou de filho do trovão para apóstolo amado, pelo puro amor de Deus. Então, vendo tudo isso, e eles acharam que ia vir. Eu sempre brinco com os garotos da embaixada, da célula, que eu tinha na minha cabeça, muito antes de vir para a igreja, uma imagem de Deus na minha cabeça. Era, para quem já viu o Hércules da Disney, tem aquele Zeus fortão, de cabelo branco, cai com a mão. Na minha cabeça, Zeus era aquele cara. Né? Aquela roupa antiga, aquela toga, e ele era o Deus forte. Porque o humano tem aquela coisa de transformar as coisas numa imagem que ele possa ver e cultuar. Desde novo, a minha mãe e meu pai, antes da igreja, me ensinavam a orar para o Papai do Céu. Para mim, o Papai do Céu era aquele Deus ali. Era o poderoso, forte, gigante. Né? E quando a gente vai aprendendo um pouco mais sobre Jesus Cristo, a gente vê que ele é totalmente o contrário do que as pessoas prometiam. Deus falava, os judeus falavam, cara, ele vai vir e ele vai pegar todo mundo. E aí vem ele fazendo um milagre e querem pegar ele à força e botar no trono para ele resolver. E ele foge, ele vai embora, porque não é isso que ele quer, ele não veio para isso. Então, imagina você sendo um jovem que cresceu sendo alienado com relação a um Messias guerreiro, e aí alguém fala assim, não, vai chegar, ele está ali, ó, e aí você vai. E aí vem e ele fala, então, se alguém te agredir, você vira o cara. E a pessoa, ué, que estratégia é essa? Não é que a gente vai ganhar a batalha ou virar na cara para apanhar? E aí Roma cobrava altos impostos, a galera não queria pagar imposto. É Jesus, o que a gente faz? É Jesus, a César o que é de César. Pessoal, ué, mas não era isso que eu queria. Cadê o Jesus que vai chegar e vai terraplanar tudo, vai chegar em Roma, vai puxar o cara do trono e vai jogar ele e falar, agora é eu que mando e eu que estou aqui. Então, a juventude judaica cresceu com essa coisa na cabeça. E eles não entendiam o amor de Cristo, a maioria deles. Talvez seja por isso que os fariseus não aceitavam Jesus, porque ele era um Deus muito diferente do que eles queriam. As pessoas tinham aquela imagem de Deus. Do mesmo jeito que eu tinha a imagem de Zeus na cabeça, de Deus poderoso, forte e que faz tudo, os judeus tinham aquela imagem de Jesus guerreiro, de Deus guerreiro. Então, sempre que eles falam de Jesus, está o Nazareno, alguma coisa boa de Nazaré, esse cara nasceu na manjedoura, como é que ele vai resolver os problemas se ele nasceu na manjedoura, paga imposto, manda você não revidar, tu tem que perdoar o teu inimigo? Que loucura é essa, cara? Então, eu imagino que
isso foi uma das coisas que trouxe essa desconfiança para o povo judaico na época. Por isso que as pessoas não queriam recebê-lo. Ele falava algo que eles não queriam ouvir. Era uma palavra de confronto, mas não o confronto que eles queriam, era um confronto interno. Você tem que melhorar. Você tem que amar os seus inimigos. Você tem que perdoar. Então as pessoas não aceitavam ele. Então eu imagino que Judas, né, isso não na Bíblia, eu acho que isso é um contexto, né? E eu acho que Judas ficava, cara, isso está errado, isso não pode ser, meu Deus do céu, e agora? Então, na minha cabeça, ele tinha para ele essa decepção, porque eu me perdi aqui totalmente, mas tem um texto que fala que Maria estava passando óleo no pé de Jesus, e ele fala, o que é esse óleo aí, você não está dando para caridade? E aí lá embaixo está falando, ele não está fazendo isso porque ele está preocupado, porque ele roubava as moedas que ele guardava, ele sacou o dinheiro. Então Judas não era só um traidor, como também um ladrão, né? Então você vai somando as coisas aí. E esse cara dava com Jesus. Imagina que ele viu milagres, não sei se ele fez, mas ele viu milagres, ele estava em todos. E ele mesmo assim continuava nessa mentalidade dele, não tem uma diferença. E aí, chegando a hora da morte de Jesus, nós vemos a grande diferença. Porque, de um lado, nós temos Judas Iscariote, que ele vai, ele chega, ele até o final, ele já tinha combinado a quantidade de moedas que ele ia vender de Jesus, ele já tinha combinado o sinal que ele ia chegar e não, porque as pessoas não entendem, não tinha Orkut naquela época, não tinha Facebook, não tinha nada, não dava para saber quem era Jesus. Tinham 13 pessoas andando, tinha os cabeludos, barbudos, quem é Jesus ali? Então ele combinou, olha, eu vou chegar, eu vou beijar um cara, e aquele cara ali é o Jesus, ele é o Nazareno. 30 moedas e está tudo resolvido. E aí, nesse momento, na Bíblia diz que Satanás entra nele e tenta mais uma vez. Jesus fala, vai e faz o que você tem que fazer. E ele sai. E as pessoas, sabendo que ele andava com dinheiro, ele andava com dinheiro e pensaram, ele está na ceia, ele vai comprar mais vinho, vai comprar mais pão e vamos voltar para a festa. Só que não, ele foi fazer o que ele queria fazer, né? Então, em algum momento, ele saiu e ele foi vender Jesus, ele estava fixo no que ele queria fazer e ele vai lá e faz. Nesse momento, vamos voltar, estava Pedro do lado de Jesus e Pedro... antes, né, da gente. Jesus falou, Pedro, tu vai me trair, tu vai me negar. E Pedro falou, eu? Jamais. Aquele mesmo Pedro que fez a palavra de vida eterna, jamais eu falei isso, Senhor. Pedro, nós somos de 20 anos. Não, eu? Jamais. Pedro, tu vai me trair até o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, não, jamais eu falei isso. E aí, Judas entrega Jesus, Pedro corta as orelhas do soldado, porque né, ele estava na vibe de eu vou resolver, eu vou fazer, e Jesus entrega. E aí, nesse momento, nós temos 2 traições, nós temos situações parecidas. Numa, você tem Judas que já entregou Jesus, ele já pegou as moedas, ele já está lá, e você tem Pedro que vai negar Jesus. Jesus falou, ele falou, vou me trair e tu vai me negar 3 vezes. E aí, nesse momento, durante a crucificação, uma pessoa fala para Pedro, não era aquele cara lá do Nazareno? Não sou não. E foi para outro lugar. E aí continua contando a história. Eu te vi, você estava com o Nazareno, o rei judeu, você estava com ele. Não. Um corajoso, um cara da espada, eu não estava, não sou eu não, você é ensinador. E aí foi uma 3ª vez, durante a crucificação já, peraí, você é Pedro, você é amigo do Nazareno. E ele, não, eu não sou amigo do Nazareno. Nesse momento Jesus olha para ele, o galo canta e ele entende, eu dei mole. E aí fala, por que 3 vezes? Por que a Bíblia tem tanta essa coisa com 3? Na numerologia, o 3 significa algumas coisas. Mas dentro desse contexto, o 3 é a perfeição, o 3 é a confirmação. Então ele negou 3 vezes, ele negou muito, ele negou Jesus, negou 3 vezes, né? Então ele negou 3 vezes e nesse momento fala que ele chora de amargura, ele cai em depressão profunda. Imagina que vários momentos da nossa vida a gente fica triste com coisas tão banais, tão bobas. Imagina que você entregou o seu amigo, que você ficou 3 anos com ele, indo de um lado para o outro, pregando o evangelho, sofrendo, ele te fez andar nas águas, ele curando gente, você curou gente, e você entregou esse cara. Não entregou esse cara, você negou esse cara. Você não teve coragem. Ele falou que ia negar, você falou que não ia negar, você negou que ia negar, e você negou 3 vezes.
E aí, nesse momento, eu imagino a cabeça de Pedro. Ele falou, cara, eu não mereço nada. Eu sou pior, eu sou, como diz os mais antigos, o cocô do cavalo do bandido, eu não presto pra nada. Eu não posso ser esse líder que Jesus quer que eu seja. Eu acabei de negar ele 3 vezes. E aí ele some. Ele some por um tempo. E aí nós vamos... Nós vamos para quando Judas é entregue. Quando Judas vai até os sábios, ele fala, toma, vem devolver o dinheiro. E o pessoal, não quero, já está tratado. Não, mas eu me arrependo, eu entreguei Jesus, não quero entregar ele. Tá aqui, eu quero, não, eu não quero esse dinheiro sujo de sangue. Vai embora. Então Judas vai, se enfoca, tira a própria vida, e aí esse é o fim de Judas na Bíblia. E aí você fica, caraca, que loucura. Esse é um dos poucos apóstolos que você tem a morte na Bíblia. De Judas se enforcou, esse versículo, né? Então, você acha que isso foi uma atitude de convertido? Porque vale sempre lembrar, Judas foi pro inferno, né? Porque ele entregou Jesus? Não. Judas foi pro inferno porque ele tirou a própria vida. Ele cometeu o pior ato que ele poderia cometer, né? Porque as pessoas não entendem. Isso é do ser humano, eu falo muito com eles. É você julgar o pecado alheio. Tipo, não, eu minto, mas Judas entregou Jesus. Eu não sou igual a ele. Não, eu respondo minha mãe, mas aquele cara ali entregou Jesus. A gente não é igual não, Mário Judas. Bota o Judas, bate nele, taca fogo e joga para cima do filho. E em nenhum momento a Bíblia faz essa mensuração de pecado. Não tem um ranking de como você pecou de menos, né? Para saber quem é mais ou menos pecador. Não é um ranking, não é disputa, né? Então, não foi o ato de entregar que condenou Judas. Foi o ato de se matar. Ele não entendeu, mais uma vez, o ministério do amor de Jesus. Você não precisava se matar. Você entregou Jesus, beleza, você fez algo péssimo. Mas era algo que tinha que ser feito. Você podia se arrepender e seguir com os outros 11. A Bíblia, Jesus é claro sobre isso. Qualquer pessoa pode ser perdoada. E aí quando vai para Pedro, né, quando volta para Pedro, Jesus já foi crucificado, já passaram os 3 dias, e ele vai até o sepulcro, vê aberto, e ele fica confuso. O que eu acho engraçado é que você vê todos os evangelhos dizendo que Jesus ia voltar. E as pessoas vão lá, ele volta, caramba, cara, ele voltou mesmo? Eu sabia que ele transformava em vinho, mas eu sabia que ele podia voltar à vida, meu Deus do céu. As pessoas não entendiam quão poderoso Jesus é, o que Jesus podia fazer na vida deles e na própria vida. Então as pessoas ficaram sempre assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Então Pedro, nesse momento tinha sumido da Bíblia, como eu falei, ele volta nessa condição de ter visto Jesus. Jesus volta, teve também para Emaús e ele vai falar com os discípulos. Então, e aí agora eu vou para o versículo que eu adoro, que é a restauração de Pedro. Bota para mim João 21, 15. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide de meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: pastorei minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Esse texto algumas pessoas talvez leiam ou não entendam, mas quando Jesus está falando essas 3 vezes, ele está fazendo uma referência às 3 negações que Pedro fez. São as mesmas 3 vezes que eu falei que é confirmação, né? Ele não fez isso para jogar na cara de Pedro. Imagina que aí, 3 vezes tu me ligou, agora tu me ama 3 vezes também, tá? Tu me ligou 3 vezes, agora tu não quer falar que me ama. Mas não é esse o caso. Jesus sabia o coração de Pedro, ele sabia da depressão que batia no coração dele, de ter negado. E ele falou: cara, cuide das minhas ovelhas, você vai ser o líder das minhas ovelhas. Você me ama? Amo. Então, cuide das minhas ovelhas. Você me ama? Cuide das minhas ovelhas. Eu imagino que Pedro ficou muito triste com essa 3ª pergunta. Caramba, Jesus não está acreditando que eu amo ele. Ele sabe de tudo, ele sabe que eu não amo. Ele está falando das 3 vezes, que eu neguei 3 vezes e tudo mais. Mas no fim das contas, ele foi instalado pelo amor. Ele entendeu o que o amor de Jesus pode fazer por ele.
Não importa se ele negou 3 vezes, se ele entregou o Jesus, os romanos, ele sabe do amor que você tem. Se tem alguém que pode te perdoar, Jesus. E eu acho que essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença entre o convencido, no caso de Judas, e o convertido, no caso de Pedro. Imagina que os 3 passaram anos juntos, foram 3 anos de ministério, foram para vários lugares, fizeram várias coisas. Pedro andou nas águas, né? Judas estava lá, ele viu isso tudo, ele viu Jesus multiplicar comida para milhares de pessoas na frente dele 2 vezes. E ele viu isso tudo, e mesmo assim, ele não só entregou Jesus, como não foi capaz de interpretar o que Jesus falou durante esses 3 anos, e tirou sua própria vida, porque na cabeça dele, a única maneira de lidar com a mágoa que ele sentia era o suicídio. E às vezes, na nossa vida, a gente pensa parecido. A gente acha que o que a gente fez é tão grande, mas tão grande, que é incapaz de perdão. Você fala, caraca, mas eu fiz aquilo lá, e aquilo lá, meu Deus do céu, ninguém vai perdoar, eu não sou digno. Nossa, eu não vou nem para a igreja hoje, porque o que eu fiz aqui, meu Deus do céu, eu não posso ir. Enquanto Pedro, que também cometeu uma espécie de traição, se vocês forem analisar o contexto, né? Ele chegou, ele negou 3 vezes, e ele ficou muito mal, e mesmo assim, ele não tirou sua vida. Ele foi encontrar com Jesus, imagina o climão que ele achou que ia ficar, né? Eu te neguei 3 vezes, você sabe que eu neguei. Você voltou a vida e estava sendo junto aqui, um outro. Deve ter ficado o climão, né? Imagina como é que seria justo se ele tivesse matado. O climão que ia ficar na mesa dos 12, né? E ele sabia, todo mundo sabia, imagina. E Jesus chega até ele, imagina que no canto, né? Imagina que era jovem, novo. Pedro, que era o mais íntimo, chegou, vamos lá, vamos conversar. E aí Jesus pergunta isso para ele, e ele fala, tudo bem, eu entendi. E Judas termina sendo um discípulo covarde, que entregou Jesus, traiu, era ladrão e não teve a sua redenção. Ele tirou sua vida, e é isso. Esse é o legado de Judas na sua vida. E a gente tem Pedro, que embora fosse muito afoito, jovem de afoito, né? Ele dizia, minha voz é cheia de vontade, ele quer fazer, ele quer resolver, ele se achava muito, e mesmo assim ele foi capaz de negar Jesus 3 vezes. E mesmo assim ele não tirou a própria vida, ele foi capaz de falar com Jesus, ele se perdoou, ele virou o líder da igreja primitiva. O primeiro líder da igreja foi Pedro. Então você imagina, um cara que fez um ato que na cabeça de todo mundo devia ser imperdoável, né? Nós aqui podemos pegar Saulo também. Imagina você é evangélico, está se escondendo no lugar, e fala, então, Saulo vai pegar hoje, tu vai, você não vai. O Saulo perseguia cristão, o Saulo matava cristão. Então, o Saulo se converteu, está vindo pregar, então puder sair correndo. Imagina só, ninguém pensa nisso, a gente fala, Paulo pregou, Paulo fez. Imagina como é que era Paulo chegar na igreja. E aí o pessoal fica olhando para ele assim, a qualquer momento eu vou correr para lá, porque... Não, eu estou vendo a porta aqui, ó, porque Paulo vai chegar e eu vou para cá. Imagina isso. Imagina que a Bíblia fala que a Bíblia não é um livro comum que te conta o início, o meio, fim de tudo. Ela não está preocupada em te contar o que aconteceu com cada personagem. Mas imagina isso. Saulo matando cristão, Saulo matou Estevão, ele vai, fica cego, vira Paulo e fala, agora eu vou pegar. Imagina a dificuldade que era com esse cara, porque como eu falei que Judas e Pedro era um pecado imperdoável, ele matou gente aberta para o evangelho. Imagina você, e eu falo com você, eu também, não precisa responder. Quantas vezes você olha assim, fulano tá na igreja? Aquele lá que traía a esposa, aquele lá não tá na igreja não. Eu não acredito. Nesse momento eu aprendi, eu falo isso muito cunhado, eu falo que quando você duvida da conversão de alguém, você não está duvidando da pessoa, você está duvidando de Deus. E você está se colocando num patamar de diferença. Está se colocando num patamar de não. Me perdoou porque o meu pecado era menor. Mas aquele ali não tem que conversar não. Deus ele é suficientemente forte para vencer o cara, mas não ok. E aí voltando para Jonas lá atrás, né? Que é aquele do vou pregar sim, senhor. Tinha dessa esse peixe aqui que eu vou pregar. Aí ele vai, prega, e se converte e fala, Senhor, mas tu salvou eles? Os ninivitas, cara. Matam gente a dessa, são tudo ruim, pô. Cortaram a cabeça de fulano, ciclano aqui. Você vai salvar eles? Não, vou embora. E aí Jonas se achava no direito de querer que aquelas pessoas morressem. Ele se achava superior àquelas pessoas. E a gente também cai muito nessa. De, não, eu sou superior. Eu vou para a igreja, eu canto, eu oro e eu faço as minhas atividades. Mas aquele cara ali não, muita besteira para aqui. Isso é uma coisa, nossa, em nenhum momento a Bíblia vai dizer isso. Né? Então, é isso que eu gosto de trazer toda vez que eu vou conversar com os garotos. Tem uma letra de uma música de Embaixada que eu não achei, ela é nova, tem uma banda chamada Projeto Café. Eles trouxeram várias músicas de Embaixada antigas num texto mais novo, uma coisa mais adaptada. Né? E aí tem a música que é autoral deles, e eles falam muitas vezes: fugi como Jonas, neguei como Pedro e neguei como Tomé. Não, e duvidei como Tomé.
Então, a gente, como eu falei, nós colocamos em um patamar muito acima, mas muitas vezes você faz algo que também é horroroso aos olhos de Deus. E aí eu vou perguntar aqui, mas Jonas é um vacilão, Jonas não foi pegar Nínive, Deus mandou ele não foi. Tá, mas você tem pegado a palavra? Porque o mandamento de Jesus foi, vai discípulos de todas as nações, batize e fome, até que eu volte. Você está fazendo isso? Porque senão a gente está igual Jonas. A gente sabe, Deus falou, porque a gente acredita na Bíblia, a gente é evangélico, a Bíblia está falando o que a gente acredita. E a Bíblia fala que você não está fazendo. Então, nesse contexto, a gente, o que a gente difere de Jonas? A diferença é que Deus não joga um BRT para engolir a gente e levar embora. Um peixe gigante para engolir a gente. A diferença é só essa. Nós estamos cometendo o mesmo pecado de Jonas. Quando a gente nega, às vezes, né, eu sei que não é o nosso caso, tá? Na nossa igreja não tem isso. Mas em outras igrejas, a pessoa está numa festinha ali, um jovem, vai dentro da igreja? Não sou. Não sou da igreja, não. O cara, peraí, tu não é da igreja dali, da pista? Não sou. E aí você vai lá e nega 3 vezes, você está negando igual o Pedro. Quando você olha para o fulano e fala, não, aquele cara ali não pode estar cometido. Aquele cara ali não. Esse eu não aceito. Você está sendo como Jonas e como Tomé, está duvidando de Jesus. Então, quando a gente pensa para fora, assim, a gente lê o texto e fala, nossa, esses caras eram muito vacilantes. Nossa, esses caras eram horrorosos. E o que isso difere da gente? Né? O que eu queria trazer para encerrar hoje é falar sobre o amor de Deus. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo agora. Eu sou convertido, eu já sou batizado, eu estou aqui na igreja há muito tempo, Deus tem plano na sua vida. Então, a gente pensa que não, mas não é assim, eu sou assim, assado. Deus tem plano de vida. Ele perdoou Judas pelo pecado dele, primeiro, né, de traição. Ele perdoou Pedro por negá-lo 3 vezes, que tornou o primeiro líder da igreja. Ele perdoou Jonas, Deus perdoou Jonas. E Jesus cita Jonas mais à frente, ele cita Jonas como uma pessoa importante. O mistério de Jonas. O Jonas que era fujão, aquele cara. Então, Deus tem um plano na sua vida. Não importa se você fez muita besteira, se você estava errado. Isso eu falo por mim. Eu pensava que, eu não posso botar para ele agora. Porque eu estou muito errado, cara. Como é que eu vou ser? Eu lembro que o pastor falava, não, já temos de embaixadores, só não sabe ainda. Cara, como é que eu vou liderar se eu sou péssimo? Se eu estou fazendo isso, se eu estou bebendo, se eu estou contando quantidade de rua, eu não posso ser líder. Como é que eu vou liderar se eu não mereço ser líder? Né? E para encerrar, né, eu tenho uma metáfora que eu gosto muito, que é sobre o hospital. A gente pensa na igreja como um lugar de pessoas santas, mas não no sentido católico. Na igreja só tem santinho. Na igreja só tem aquela pessoa perfeita, aquela pessoa que não erra. Na escola é muito comum. Você está lá, aí você joga futebol, você solta um palavrão sem querer. Você falou palavrão. Por que você falou palavrão, irmão? Afinal, crente. As pessoas gostam de fazer essas comparações. Elas gostam de apontar os nossos erros. Mas tem um cara que não aponta os nossos erros, é Jesus Cristo. E, como eu falei, a igreja não é um lugar de gente santa. Não nesse sentido, tá? Santificado sim, dessa maneira. Assunto contra a mensagem. A igreja não é um lugar de gente perfeita. Não pare de pensar na igreja como um lugar de gente perfeita. A igreja é um hospital. Você vem na igreja para ser tratado, você vem na igreja para ouvir a palavra, você vem na igreja para ser uma pessoa melhor. Né? Tanto nós, como as pessoas do mundo, pecamos. A diferença é o prazer do pecado. A gente não tem mais prazer do pecado. Então, quando a gente pensa na igreja como um hospital, você pensa nisso. Como é que você vai dizer que está muito doente a ponto de não ir para o hospital? Viu, você está doente, no hospital, não, estou muito doente, não consigo levantar para o hospital. Quando você está doente, é nesse momento que você precisa do hospital. Quando você está no erro, é esse momento que você tem que estar aqui. Né? Paulo falou para... não vou lembrar qual texto, mas Paulo falou: quando eu estou fraco, eu estou forte, quando eu estou forte, eu estou fraco. Então é isso. Quando você pensa, lembrar que, não, eu não vou à igreja hoje porque eu estou errado, eu não vou à igreja hoje porque eu estou fazendo besteira. Lembra disso. Deus tem plano na sua vida e Ele te perdoa por um momento. Deus pode fazer por você o que ninguém vai poder fazer. A gente fala de médicos, advogados, mas ele está muito além disso. Porque o médico, ele vai ter um ponto. O advogado, ele vai tentar diminuir a pena. Jesus anula a sua pena. Pensa Jesus como um cara que ele entra no tribunal, ele pega você aqui assim. Não está mais coisa, não. Pode ir. Não. Pode ir.
Mas ele não, ele já passou, não há mais condenação. Ele está, pode cortar. Pode ir, sair. Ele está muito além, ele não vai te defender, ele não vai tentar diminuir a sua pena, ele vai te livrar da condenação. Então, toda vez que você pecar e pensar que você é de menos, lembra de Jesus, porque ele tem plano na sua vida. Amém. É isso que eu vou fazer essa noite. Vamos orar. Senhor, meu Pai, muito obrigado pela sua vida, Senhor. Abençoe a vida de cada pessoa que está aqui. Senhor, que ouviu a sua mensagem, que isso possa refletir na vida dele momento, Senhor. Que todos aqui possam voltar melhor, sair, voltar para casa melhor do que chegaram, Senhor. E guarda-nos na volta para casa, Senhor. Que nós possamos ser mais Pedro e menos João, e menos assim. Que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando e te usando para honra e glória do nome dele. Amém? Bênção, é sobre isso. Glória a Deus.